sou a Aline Souza do Flor que Te Quero e essa é a live de número 11, aula de número 11. Oi, tudo bem? E eu quero trazer aqui para você uma série de lives para que vocês conheçam o mundo das flores artificiais, para que vocês saibam decorar com elegância, sofisticação, montar arranjos de flores com perfeição para decorar a casa, seja como uma atividade de hobby, tá? Ou ainda para fazer uma renda extra, quem sabe montar um negócio, tá certo? Olá, bem-vindas! Bom, então o tema de hoje será como montar um cantinho verde apaixonante. E meu objetivo então hoje é apresentar opções para que você consiga adequar ao seu espaço e faça o seu cantinho verde. Crie um ambiente gostoso aí na sua casa. Mas então, por que montar um cantinho verde em casa, né? Como é bom você estar no meio das folhagens, você poder chegar em casa, ter aquele clima agradável, a casa com um ar que você queira fazer a permanência, estar, né? Ficar ali dentro. Tem cantinho verde? Legal, legal. Tem que ter mesmo, porque olha eu aqui no meio dos verdinhos, até coloquei mais verdinhos aqui atrás, como que fica bom o ambiente, o clima fica gostoso, né? Fica prazeroso para você ter aquele canto com mais verdes, dá uma impressão de que tem água, que tá fresco, você sente prazer em ler um livro, dá até vontade, não é? Então é muito bom, tá? Eu vou começar com uma historinha para vocês poderem entender isso aí melhor. Eu tinha uma cliente, as minhas histórias se baseiam tudo nisso, né? E ela sempre comprava muito e gostava de decorar a casa. Só que ela comprava muitas peças e ela comprava poucas folhagens para poder decorar a casa dela. Ela ia na loja assim, toda semana praticamente e levava alguma coisinha. Era uma peça para decorar, um arranjinho ou outro, bem pouquinho também. Até que um dia ela falou assim: Aline, eu venho aqui, compro muitas peças, mas a minha casa não tá legal. Será que você podia ir lá e dar uma olhada para mim, para poder ver o que eu posso melhorar na decoração? E aí eu fui lá na casa dela. Fui lá, olhei a casa grande, mas realmente era uma casa assim fria. Por mais peças de decoração, por mais itens de decoração que ela comprava, a casa ficava fria. Não tinha aquele clima gostoso e aquele ambiente. E aí eu falei com ela, tá bom, eu vou dar um jeito aqui pra você. Eu voltei pra loja, eu já visitei a casa dela, olhei vários lugares e eu notei que não tinha aquele canto agradável. A casa dela não dava vontade de você permanecer lá dentro, sabe? E aí eu juntei na loja várias folhagens, alguns arranjos e levei pra casa dela. E aí eu comecei a colocar lá na sala. Teve um detalhe que eu tive que fazer também. Muitas vezes na decoração não dá para você só colocar os elementos, colocar os verdes ou as plantas. Às vezes o layout não foi projetado por um arquiteto ou decorador e você precisa mudar alguma coisa de lugar, tá? Esses layouts são interessantes porque eles nos fornecem a melhor qualidade de vida no sentido de você transitar, a sala ficar mais agradável. Então é bem bacana se na sua casa não tem, você fez e não teve um arquiteto ou um decorador, é legal você fazer um estudo, porque a casa vira outra, o conforto fica diferente quando você adequa os móveis de acordo com os ambientes, tá? E aí o que eu fiz? Eu mudei o sofá de lugar, porque ele estava numa posição errada, mas ela não sabia disso, né? Isso quem sabe vai ser um decorador ou um arquiteto de design de interiores, tá? E aí eu fiz um cantinho, eu nem usei tanta coisa assim. Coloquei uma folhagem no canto, coloquei mais alguns complementos, coloquei elementos, né? O abajur. E como que mudou a casa dela, como que a casa ficou gostosa, a sala. A gente queria estar lá, queria ficar, sabe? Era algo que, quando ela relatou pra mim, ela não gostava. E passou uma semana, ela voltou lá na loja. Eu falei, e aí, vamos colocar mais folhagem lá, que é aumentar? Ela, Aline, deixa eu te contar,
Eu nunca gostei tanto de ficar em casa como eu estou gostando agora. Ela me relatou isso, que ela não queria ficar em casa, ela se sentia incomodada, ia para casa da mãe dela, mas por isso não tinha esse clima agradável dentro da casa dela, de se sentir próximo à natureza. Olha aqui, com as plantas artificiais, como que dá a impressão que eu estou aqui próximo à natureza? Olha que gostoso! Um ambiente agradável, a gente quer permanecer aqui. Então, por isso que é muito importante você ter esse cuidado com a sua casa e construir o seu cantinho verde. E aí, vamos a um detalhe. Dá para montar um cantinho verde na minha casa minúscula? Eu queria tanto, mas não tem como. Então, isso acaba que é um problema. Sempre os espaços pequenos, para decoração, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas tem solução. Você consegue criar um clima super agradável, maravilhoso nesses cantinhos verdes. Foi até como nós já vimos aqui. Ai, Aline, tá, cantinhos pequenos, apartamentos, espaços pequenos. É só colocar lá um jardim vertical. Então, não é bem assim, não é só o jardim vertical. O que é que acontece? Se você coloca só uma placa verde, pode acontecer dela ficar fora de contexto, tá? Então, você precisa de algumas estratégias. Por exemplo, criar composições. Como assim, Aline? Que composições? Não só um painel verde, mas elementos que vão complementar eles. Então, o espaço muito pequeno, você só coloca lá, fica vago, fica faltando alguma coisa. Como que eu faço então? Vamos ver aqui, olha só. Formato que não ocupa espaço. A gente tem que arrumar um jeito, porque se a casa é pequena, nós precisamos de um formato que não vai ocupar o espaço, até porque às vezes nem tem espaço, né? Só que a gente faz. Vamos imaginar uma casa minúscula aqui. Uma casa até que eu já entrei, olhei para decorar. Então, a casa era realmente pequena, tá? 70 metros quadrados, bem pequenininha. E aí, como que era essa casa? A gente entrava, tinha a sala, logo na frente já tinha a mesa de jantar e a bancada que dava para a cozinha. Um mini corredor aqui do lado, banheiro e 2 quartos. Casa minúscula, não cabia mais nada. Aí, como que a gente cria esse ambiente agradável então? Porque o ambiente, às vezes, também, quando é muito pequeno, a gente não quer nem permanecer nele. Você se sente preso, tá certo? E aí, falei, não, vamos construir algo bacana aqui. E qual o espaço, então, que nós temos nessa casa minúscula, nesse espaço pequeno? Nós temos na sala um rack, parede, e nós temos também o sofá, a parte de cima do sofá. Então, vamos criar alguma coisa aqui. No chão não vai caber nada, porque a casa já é tão pequena, o rack era uma coisinha pequenininha, assim, 1 metro, com a TV bem pequenininho mesmo. E aí não dá para colocar nada no chão, verdes, tá? Se você colocar só um painel na parede, o verde vai ficar fora de contexto. O que que a gente faz então? Vamos começar no rack. Tem a TV e sobra ali um espaço pequenininho de cada lado, por menor que esse rack seja. Tira tudo de cima. Geralmente você coloca uma pecinha decorativa, aí você coloca um porta-retrato. Se você quer criar um clima diferente na sua casa, você não coloca peça. A peça é algo muito fria, ela não tem vida. E a planta, por mais que seja artificial, que não tem vida, mas ela transparece vida pra gente. Faz o seguinte, coloca ali do lado, no rack. Nem que você chegue a TV um pouquinho para o lado, para sobrar um espacinho maior nessa lateral, você consegue já um espaço para colocar uma folhagem. O resto você retira tudo, porque vai tumultuar. Se você deixa a folhagem, aí deixa a pecinha, aí deixa mais o porta-retrato, aí o ambiente que já é pequeno já fica mais tumultuado ainda. Então você precisa de criar um clima e dar uma aliviada, já que o espaço é pequeno, para ele não ficar tumultuado. E aí você começa a trabalhar. O que mais eu tenho? Nós temos o teto. Por que não pendurar uma folhagem aqui no teto? Coloca bucha, parafuso e coloca aqueles vasinhos que tem o ganchinho de pendurar mesmo. Ali ao lado da TV, então você tem ali uma folhagenzinha caída e tem uma outra folhagem num vaso aqui do lado do sofá.
olha a composição que você já consegue criar nesse espaço pequenininho aqui. Uma folhagem embaixo e uma em cima. E aí você ainda tem também uma beiradinha lá acima do sofá. O que dá para criar nesse espaço? Tem uns nichos muito bonitos. Não só nicho, quando eu falo, é quadrado ou redondo, não. Mas você encontra eles com alguns formatos geométricos. Formato de triângulo, trapezoidal, como é que chama? Pentágono, hexágono. Aparece uma colmeia de abelha e você coloca 3 assim, faz aquele formato de colmeia. Olha que legal, não ocupa espaço, prateleirinha pequena, nicho estreito. E aí você coloca mais uma folhagenzinha ali naquele cantinho e ainda dá para pendurar outra ao lado do sofá. Por que, Aline, pendurar e não no chão? Lembra que o espaço é pequeno? Já tá o sofá, conta de entrar ali no corredor e já começa aqui a mesa de jantar, porque a casa é muito pequena. Então, como que você consegue alterar esse clima? E você também pode criar alguns complementos e colocar quadrinhos na parede. Sabe aquele porta-retrato que estava em cima do rack que você teve que tirar? Cola uma fita, chama a fita VHB, da marca 3M, que é boa, que é ela que segura. As outras não dá muito certo, não. Pelo menos eu ainda não achei outra marca que dava. Ela é tipo de silicone e ela cola, mas cola mesmo. Colou, grudou. E aí você corta um pedacinho pequeno, se não me engano ela aguenta até um quadro de 3 quilos, tá? Cola os porta-retratos na parede ali, ó. Tem a folhagemzinha pendurada, não tá a parede, a beirada da parede aqui? Cola ali os 2 porta-retratos. Olha que fofo que fica o ambiente. Você só tirou do rack, né, do homezinho e colocou na parede. Olha, vocês estão conseguindo imaginar? Porque isso tem que imaginar, tá? Sala pequenininha com 2 sofás, não tem lugar para nada? Tem. Em cima do sofá, não só os nichos, mas você pode colocar também um vaso de parede, né, pendurado. Não necessariamente de terracota, porque você tem que combinar com os estilos. Eu gosto muito. Às vezes você tem um sofá cinza, aí você coloca lá 2 vasinhos. Pode colocar um na parede e um pendurado. Deixa eu até mostrar um pendurado que eu tenho aqui. Olha que fofo! Vocês têm que tentar imaginar. É uma opção feito com corda. Olha que legal! E aí você pendura no teto. Me fala se isso aqui ocupa espaço. Não ocupa, ele vai ficar aéreo. Aqui também você pode colocar uma planta caidinha, não necessariamente suculentas, até porque a suculenta, se ficar muito no alto, olha só, você não vai enxergar, tá? Tem esses detalhezinhos na hora de pendurar também. E aí, deixa eu pegar uma folhagenzinha. Tipo, aqui ó, uma folhagem maior. Se você coloca nesse vaso, tá? E pendura no cantinho, agarrou aqui, e pendura no cantinho, você consegue decorar. Mas lembra, não só o vaso, você tem que criar as composições, os complementos. Pendurou, nossa, vai cair aqui. Pendurou um vasinho, coloca um outro em cima do rackzinho. E aí você consegue decorar um espaço pequenininho, trazer aquele ambiente verde. Imagina como que a sala fica gostosa, né? Aquele solzinho ali entrando pela janela. Aí você já se imagina ali, folhagenzinhas, sentado no sofá, aquele silêncio para ler um livro. Nossa, que ambiente gostoso, não é verdade? Aí eu aqui no meio das folhagens, como que até a imagem aqui para vocês, como que fica bacana, né? Tem uma estratégia legal também, que são dos espelhos. O espelho, para você usar ele na decoração, ele ajuda a ampliar o ambiente. Ele reflete, então ele traz aquela ideia, aquela sensação de que o ambiente é mais amplo, é maior. E no caso de você colocar próximas folhagens, ele vai refletir a folhagem. Então, se você tinha 3 folhagens e elas estiverem refletindo no espelho, vai dar a impressão de que são 6. E aí é uma estratégia legal também que dá para vocês utilizarem. Só não dá para colocar o espelho atrás da TV, né? Senão vai ficar ali te atrapalhando. Não é legal você ter um espelho refletindo você assistindo a TV. Então, aí tem que colocar na parede ao lado ou mais atrás, na beirada do sofá, tá bom?
Bom, é muito legal a gente criar, imaginar esses cantinhos, porque dá para fazer muita coisa. Eu citei que não seria legal colocar o jardim vertical, mas de acordo com a decoração que você for fazer, se você quiser colocar o jardim vertical também, nada muito exagerado e nem muito cheio, devido já ao ambiente ser pequenininho, mas você coloca um painel mais básico e aí coloca os complementos. O complemento é muito importante. Não é legal, pessoal? É bem bacana, né? Então agora eu quero citar aqui para vocês algumas ideias para fazer cantinho verde. Quais os tipos de cantinho verde, então, que nós podemos fazer? Agora eu vou citar só as ideias, independente do tamanho do ambiente, ok? No aparador. Nossa, no aparador dá para você fazer muitas coisas, combinações com folhagens. E aí, você só precisa ter em mente que as folhagens que ficam na parte de trás, elas precisam ficar mais altas. E esse eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Olha, complemento. E aí a gente tem um vasinho aqui, vamos ver se vai caber nessa tela. Esse vasinho, ele está num suporte altinho, vou levantar aqui para visualizar melhor. E aí você tem um outro aqui mais alto. Vamos ver se eu não vou sumir. Acho que eu vou sumir aqui no meio. Olha aqui que bacana. Deixa eu virar assim, peraí. Dois suportes, deixa eu chegar aqui pro cantinho. E aí você coloca complemento, olha só, o verdinho na frente. Isso em cima de um aparador. Então aqui a gente tem altura diferente. Aqui atrás você também consegue ter um painel verde ou alguma folhagem pendurada na parede, num vaso de canto. Eu vou sair da tela aqui um pouquinho, tá? Olha só, lá na parede, lá atrás, a folhagem. Viu como que você consegue preencher o espaço? Assim, com bastante harmonia, bem bacana. Deixa eu só trocar de lugar. E aí, vou deixar aqui no cantinho para vocês irem olhando. Vou dividir aqui com a plantinha. Embaixo do aparador, dá para colocar alguma coisa? Dá também, se você quer aquele canto mais verde, aquela ideia de floresta dentro da sua casa. E aí você coloca embaixo do aparador, pode ser 2 cachepôs ou 2 cestos com samambaias, podem ser os 2 iguais. Fica muito legal. Cachepôzão quadrado, pode ser de vidro ou de madeira, ou ele espelhado. Aí você encaixa qual que combina melhor na sua decoração, tá? Vasos também de chão, que você pode colocar ainda. Você tem um aparador, então você consegue colocar folhagens, os arranjinhos de verde dispostos no aparador e você consegue completar de acordo com o ambiente, colocando uma folhagem de chão do lado. E aí você dá aquela ideia de que, nossa, tem um jardim dentro de casa. Como que fica gostoso o ambiente, tá? Outra coisa também é você misturar alguma peça. Por exemplo, se você gosta aí de uma peça de Buda, e aí você coloca essa peça aqui no meio, ela dá uma quebrada e fica aquele Buda ali, entre meio às folhagens, dá um clima muito gostoso. Quem quer criar um clima até de oração, você consegue no meio das folhagens, pode colocar as imagens. As não, escolhe uma só para não ficar muito... né? Então assim, tem vários jeitos que você consegue adequar montando um jardim verde num aparador. Usa a parede, pode usar quadros também que combinem, às vezes até uma pintura, nada muito definido. Sabe aquelas tipo mais pinceladas mesmo, só para dar uma cor diferente na parede? Eu gosto muito, porque se você já tem um aparador ou com flores, pode misturar orquídea também, ok? Estilo Urban Jungle. É mais ou menos, que o Urban Jungle ele é mais folhagens misturadas, tá? Assim, mais esparramadas, de um jeito mais natural, penduradas. Aqui seria um jardinzinho verde mesmo dentro de casa, ok? E aí, os quadros.
Não coloca quadro estampado, porque aí vai ficar a estampa de quadro aqui, junto com folhagem, com flor, acaba misturando. Para dar um ar mais sofisticado, você usa um quadro mais pincelado, uma coisa abstrata, mas nem abstrato muito rabiscado não, é reto, aquele que pega a espátula, passou um azul em cima e um amarelo embaixo, fechou, desse jeito aí, para ficar legal, porque a ideia não é o quadro trazer o desenho, mas sim ele trazer uma cor, um tonzinho que vai realçar as folhagens e ainda vai realçar o quadro. Então tem vários artifícios, tem várias estratégias aí na decoração que faz com que você consiga decorar com elegância, que o ambiente fica mais bonito. A Aline mandou botar o quadro, mas eu tô colocando, não está dando certo. Tem questões para você analisar. Que tipo de quadro que é esse? Então não é qualquer quadro. Espelho, o espelho é super bacana, né? Vai dar certo sempre, tá? Então, show, fica show, lindo. Se o aparador for de madeira, então, aqueles tipo de demolição, eu amo, sou apaixonada, adoro estilo rústico. Caixotes de madeira são práticos, conferem um visual diferente. E aí, o que você vai colocar nesses caixotes de madeira? Você vai colocar folhagens. Dispõe eles no chão, um em cima do outro. Se precisar pregar, ou ainda até pregar na parede, coloca uma buchinha, parafuso para evitar que eles caiam. Pode pintar eles coloridos ou deixar eles no formato natural. Fica muito bacana, tá? Vocês vão colocar nos caixotinhos de madeira folhagens miúdas, variadas. Olha aqui, eu tenho até algumas folhagenzinhas. Tem uma aqui que sumiu, tá aqui, ó. Esse aqui, deixa eu colocar aqui pra mostrar. Então, folhagenzinha no vasinho, tipo assim mesmo. Essas miudinhas aqui. Tem uma outra aqui, parece um alecrim. Olha aqui. Imagina o caixotinho com os vasos, cheio de folhagenzinha. Olha que gostoso que fica, né? Folhagenzinhas, aí vocês misturam as folhas. Coloca folhas mais inteiras, folhas mais miudinhas para dar aquele efeito, dar aquela impressão de movimento, ok? E os tipos de vaso para a gente colocar então nesses caixotes? Quais seriam? Você pode misturar vasos diferentes, como esses que eu tenho aqui. Então eu tenho tipo vietnamita, esse aqui não é vietnamita, ele imita ok? Nessa pintura ele tem esse vitrificado por cima, é muito bonito, meio envelhecido parece. Esse aqui mais retrozinho, nesse estilo mais moderninho, olha que vaso fofo. Tem esse outro aqui que parece, também é uma imitação de vaso de cimento. E aí, olha só, você consegue colocar, vamos ver se cabe aqui. Tem que arrumar bonitinho, não vai colocar só a folhagem desse jeito. Tem que plantar, colocar a quantidade certa, as casquinhas ou pedrinhas aqui. E olha só, imagina, dentro da caixa, do caixote de madeira. Nossa, dá pra você fazer verdadeiras estantes enormes com os caixotes. Fica muito legal. Imagina onde que você poderia colocar esse tipo de decoração. Imagina, no banheiro, se o seu banheiro não é muito pequeno, claro, né? Cantinho da sala, toda sala tem um cantinho, dá pra criar aquele espaço verde com os caixotes. Ao lado do caixote, você coloca uma folhagem mais compridinha, tipo essas que eu tenho aqui atrás, e aí a estantezinha cheia de vasinhos verdes. Se couber no espaço, se não tiver janela, mesmo se tiver janela, dá também. Dá para pendurar aqui no teto uma outra, ficando ali próximo à janela. Olha só que ambiente gostoso também que você consegue ter aqui. Na cozinha dá para você colocar os caixotes de madeira, até pregados na parede. Coloca 3, pode pintar, deixar natural ou passar verniz e coloca em cada um uma folhagem. Olha a cozinha como que vai ficar com o ambiente muito mais gostoso. No final do corredor, sempre tem um quadro no final do corredor, não é? E aí dá para você colocar,
você tem que medir o espaço. Tem caixotes de vários tamanhos, tá? Mais estreitinhos e você consegue fazer aquela mini prateleira com os verdinhos. Pode deixar o quadro lá, também vai combinar, vai complementar aquele ambiente ali. Fica muito, muito show, ok? Nas varandas. Gente, olha quanto lugar que dá para fazer o seu cantinho verde apaixonante. Você completa na varanda com os vasos de parede, coloca folhagem de chão, coloca outra pendurada. Olha que mix gostoso! Uma de chão, um vasinho pendurado, o outro na parede, aqui os caixotes com uma coleção de suculentas. Fica top, fica maravilhoso, ok? Cantinhos verdes nas prateleiras. Vamos imaginar também onde você tem prateleiras, home office, um escritório, um consultório médico. Na sala tem prateleira, não estante, prateleira, ou prateleiras com livros, né? Desocupa uma partezinha de livro ali, aí você vai e preenche no meio dos livros aquelas folhagens pendentes, verdinhos, ó, fica top, fica muito legal, ok? Home office cria um ambiente gostoso para você trabalhar. Você consegue colocar uma folhagem no chão, não precisa ser grandona, pode ser uma folhagem num vaso médio. Eu tenho um vaso aqui, um vaso não tão grande, olha só. Você escolhe a sua folhagem preferida, coloca no chão. E aí, no home office, você costuma ter uma prateleira de apoio e na prateleira da frente você coloca uma folhagenzinha caída, já vai criando aquele clima de cantinho verde. Em cima da mesa você usa lá um potinho menorzinho também para dar impressão de que tem mais verde, já fica um ambiente muito melhor para você trabalhar, muito mais produtivo, porque você está no meio dos verdinhos. Fica muito legal. E agora nas estantes da sala. O que você tem na estante da sala? De novo, porta-retrato, peça, tira tudo dali. Vamos criar um clima diferente. Você pode colocar, se a sua TV está na estante, tira tudo e coloca vários verdes, como se ali fosse um painel verde. Olha que show que fica. Vasos, folhagens caídas, pendentezinhas. Mais compridinha, tá? Caidinha. Dá pra fazer cada coisa também, que a sua sala vira outra. Você precisa abrir mão dessas peças. Às vezes tem lá, peça de cristal, peça de cristal. Essas peças, elas não vão te trazer esse conforto. Ela não te traz esse clima agradável. Então é muito melhor você optar em colocar os verdes. Você vai ficar com a casa mais gostosa, vai querer permanecer naquele local, ok? Onde mais tem estante? No corredor. Tem corredor que tem estante? Tem. Se for uma casa não muito pequena, ela vai ter uma estantezinha no corredor. Também é um lugar que você pode colocar as folhagens. A entrada da casa costuma ter uma prateleira ou alguma estante. Aí você abre a porta de casa, tá chegando alguém lá na sua casa, a hora que abre tem lá os verdes. Olha que legal que fica, né? Geralmente é uma casa que tem aquele hall de entrada, aí você consegue fazer isso. Mistura folhagem de chão, as folhagenzinhas na prateleira, pode colocar painel verde também, fica muito chique, muito bom. Mini prateleiras com copos e xícaras. Eu não tenho copos e xícaras aqui, mas eu tenho esses vasinhos divertidos aqui. Esse é mais simples. Aí eu tenho esse aqui de passarinho. Faz de conta que são xícaras, tá? Podem ser os vasinhos divertidos também. Tem vários. E aí você coloca uma mini prateleira, tá? Pequenininha, estreita, e coloca uma coleção desses vasinhos. Fica show também. Dá pra você colocar na cozinha, no fundo de corredor, dá pra você colocar na sala.
você consegue adequar o ambiente, na entrada da casa também dá. As xícaras, se forem xícaras, tá? Eu gosto mais da cozinha, por conta do estilo. Já que é xícara, lugar de xícara, na cozinha, eu gosto mais. Se você for misturar vasos e botar uma xícara, aí dá pra você colocar na sala em outros cômodos. Mas se for todo de xícaras, aquelas xícaras antigas, herança da vovó, da tataravó, aquelas xícaras bordadas, lindas, ou às vezes tá lá no armário que você ganhou, ela é tão linda que você nem usa. Coloca uma suculentinha ali e bota ela pra decorar a sua casa. Nossa, fica show, fica original, sua decoração fica bonita e exclusiva, né? Não é igual de ninguém, essa é exclusiva sua. Fica fofo. Esses aqui são fofinhos, né? Tem a menininha, tem o menininho, tem aquelas com a mãozinha assim também, abraçando o vasinho, aí a gente planta as folhagens na cabeça e no vasinho aqui. Fica lindo, dá pra misturar isso tudo aí, bem bacana. Cantinhos verdes nas cômodas. Sabe aquela cômoda também que às vezes você quer desfazer dela, ou não sabe, ou cômoda antiga, fica show, fica bacana para você colocar também várias folhagens. Ela vira um aparador. Então, você pode encaixar ela em vários ambientes, tanto no corredor quanto na sala. A varanda também você consegue encaixar. E aí você abre as gavetas e enche de plantas. Fica muito legal, fica lindo. Dá para colocar também os quadros no fundo ou espelho, as peças, o Buda, ou mesmo que seja uma peça tipo um cactus. Aí você tem que criar uma decoração, mas as cômodas também ficam sensacionais para criar o seu cantinho verde. Quanta opção, né? Tem mais aqui, olha só. Vamos lá então. Sabe aqueles carrinhos? Tipo carrinho, na casa da minha mãe tinha quando eu era criança, tá? Antigamente usava como barzinho, era um carrinho mesmo. Da minha mãe era branco. E aí, olha que bacana para você colocar cheio de folhagens, colocar coleções de suculentas nesses carrinhos. Eles têm duas partes, né? Coloca a folhagem em cima, coloca embaixo. Eu gosto de variar as folhagens, então você coloca, para não ficar tudo na mesma altura, dá para você colocar uns vasinhos mais altos no meio e abaixar na parte da frente, porque se você coloca tudo na mesma altura, fica escondidinho um ou outro. E aí você cria alguns suportes. A Lília não tem suporte. Opa, como que eu faço? Você consegue virar um vaso de cabeça para baixo e colocar em cima a outra pecinha. E aí você consegue criar alturas diferentes. Pode fazer com vaso de cerâmica, ok? Fica legal. Nesses carrinhos também, coloca umas caidinhas para baixo, na parte de baixo, caidinha. Aí você coloca umas maiores. Faz aquele balanço, alturas diferentes, que vai ficar bem, bem legal. Coloca na sala, pode ser na entrada da casa. Pode criar uma composição maior com folhagens de chão ao lado. O carrinho ele serve como uma prateleira, né? Os cantinhos verdes. Sabe aquela cadeira de madeira antiga que você tem? Ou uma cadeira que às vezes está lá velha, que você ia até jogar lá fora? Não faça isso. Pega a cadeira lá que parece que é uma cadeira feia, passa só uma lixa nela, deixa ela estilo manchado mesmo. Se quiser passar um vernizinho, passa só pra, às vezes a madeira não tá bonita, né? Passa um vernizinho. E aí imagina, a cadeira, ela apoia com muito charme uma plantinha verde. Então se você tem a cadeira de madeira, você tem uma outra folhagem mais alta do lado da sua cadeira. Lá em casa tem, tá? A minha cadeira é azul, eu pintei ela de azul. É uma cadeira tipo antiga, totalmente tradicional. E eu só vou revelar um detalhe aqui pra vocês. Gente, cadeira é o móvel mais sensacional do design do interiores. E é um dos mais caros, tá? Designer de interiores é apaixonado por cadeiras. Parece bobo, né? Mas realmente eu já até estudei design de interiores. Eu também sou louca com cadeira, é incrível. Do nada você passa a achar as cadeiras maravilhosas. São os móveis, assim, mais planejados, mais de designer que tem, são as cadeiras. Então, por mais velha e feia
e antiga que seja sua cadeira, não coloca ela no lixão, não. Pega ela, se precisar, reforma, bate um preguinho, passa um verniz, coloca uma plantinha em cima dela, na entrada da sua casa. Coloca em cima da cadeira, coloca uma no chão do lado, mais alta. Olha como é que criou uma composição. A cadeira, ela vira uma mesa. Se couber, se precisar, você pode colocar uma mais baixa no chão. Fica um canto espetaculoso, de lindo e super diferente. As banquetas também, os banquinhos altos de madeira, você consegue colocar eles nos meios das folhagens e colocar a folhagem em cima, outra mais embaixo também, fazendo composições, ok? Diversas folhagens no chão. E aí você consegue construir aquele estilo mais floresta mesmo. Como que você coloca as folhagens no chão? Não adianta você às vezes colocar só 3 folhagens e aí você não vai conseguir um clima gostoso, não. Você precisa criar uma composição com vários modelos, ok? Junto com essas folhagens, você pode colocar a cadeira, mesas, suportes. Deixa eu mostrar um suporte que eu tenho aqui, que é um suporte de chão. Olha só que chique, com vaso de cerâmica. Isso é super fácil de fazer, qualquer serralheria faz. Você pode fazer até com vergalhão mesmo. Esses ferros redondos, né? É um arco, é um aro, um círculo e os pezinhos. Muito simples de um serralheiro fazer para você. Cria aquela composição ali de suportes, mesas, cadeiras e folhagens de alturas diferentes. Vai ficar nota 10. Folhagens altas, folhagens baixas, para que você consiga dar um movimento naquele visual, naquela floresta. A gente não vê floresta da mesma altura, as folhagens são de tamanhos diferentes. E aí você precisa desse movimento para colocar elas da melhor maneira possível. As folhagens que forem ficar na parte de trás, elas têm que ser folhagens mais altas. E as folhagens na parte da frente, as mais baixinhas, ok? Cristaleira também, herança da vovó. Não joga sua cristaleira fora. Eu vejo tanta gente, ai, não quero isso não, vou desfazer da cristaleira. Coloca folhagens nelas, coloca lá no meio lá das folhagens. Fica lindíssimo, fica um ambiente diferente, muito original, certo, meninas? E aí, tipos de vaso para usar com as folhagens. Se você vai fazer lá aquela montagem no canto, que tipo de vaso que você usa? De acordo com o estilo da decoração da sua casa. Se for uma casa mais requintada, você precisa de vasos que vão estar ali de acordo com a decor da sua casa. Mas, no mais, você pode misturar, tá? Vasos de cimento, vasos de palha, esses modelinhos tipo cesta, eu tenho até um pequenininho aqui. Eles combinam bem num ambientezinho que dá para você misturar o rústico, porque eles são muito rústicos. Agora tem modelinhos de palha que conferem algo mais sofisticado. Aqueles mais reto, que tem alças do lado e a palha bem miudinha, eles têm um toque mais refinado. E aí, se a casa for uma casa, um ambiente sofisticado, eles combinam. Esse tipo aqui já é mais rústico mesmo, tá? Então, você só precisa avaliar esses detalhes, ou na loja que for comprar, você procura por vasos de cestos ou de palha, com essa pegada mais requintada, mais refinada. Fica também lindíssimo. Os vasos de cerâmica, de terracota, que é o vaso de barro, dá para misturar também, ok? Os vasos que nós temos também de polietileno, parece um plástico, e alguns imitam a terracota, imitam madeira, dá para você jogar eles ali, eles são leves, né? Então o vaso às vezes de cerâmica, além de quebrar, são vasos pesados. Esses de polietileno, eles imitam os vasos de terracota. Tem ele no formato de cimento também. Ele imita a pintura. Você consegue trabalhar com eles ali de uma maneira muito sofisticada. Certinho? E tem umas dicas também que são
elementos que fazem muita diferença para você conseguir construir esses ambientes, que são os complementos. Eles agregam valor e enriquecem e completam a decoração. E são eles: as iluminações. É importantíssimo, você vai criar um cantinho, é legal de você colocar um pendente, pode ser aquele fio mesmo com a lâmpada, coloca 2, 3 com alturas diferentes. A iluminação é muito importante. Os quadros, às vezes você tem um quadro com o formato de uma pessoa, aquele quadro meio preto e branco, você joga no fundo e coloca as folhagens, fica muito bacana. Esses quadros manchados também ficam legais, ok? As mesinhas, os suportes, espelhinhos na parede. Então esses todos são os elementos. Essa tem uma série de variedades aí, né? Estantes, prateleiras, tem carrinhos, tem maleiro. Nossa, fica muito chique. Aquele maleiro também é tudo da casa da vovó, né? Eu adoro reaproveitar esses materiais na decoração para fazer algo bacana, algo diferente. Dá para criar cada coisa lindíssima. Em cima do maleiro você coloca folhagens, eles são de madeiras, durinhos, né? Então fica aquela coisa bacana ali, você coloca em cima, do lado, embaixo, na frente. Fica nota 10. E aí o seu cantinho verde na sua casa com bastante harmonia e você consegue lá permanecer, ficar mais feliz, sua casa fica mais agradável, cheia dos verdinhos em volta de você. Tá certo, pessoal? E aí, gostaram das dicas de hoje? Foi bacana, não é? Dá vontade de montar um cantinho verde em casa? Pois é. E é isso aí. Foram essas as ideias que eu gostaria de trazer aqui para você conseguir montar o seu cantinho verde aí na sua casa. Eu quero que você aprenda a lidar com a decoração. Muitas vezes não é só montar os arranjos, mas você precisa também criar os ambientes com esses arranjos que você vai montar, está fazendo, para ter aquele clima gostoso, aquela integração. A beleza ela é um contexto, não só um arranjo sozinho, às vezes não vai fazer muita diferença, mas você precisa de um contexto na decoração da sua casa. Ok? Gostou? Compartilha e envia para as pessoas que você conhece para que eu possa ajudá-las também a decorar as suas casas, a montar arranjos incríveis, a ter uma vida melhor, mais gostosa. Tá certo? Então, até amanhã às 14h30. Tchau, tchau!